Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por estarmos mais uma vez reunidos na sua presença. Te apresentamos as nossas vidas, meu Pai, a nossa mente, o nosso entendimento e pedimos que o Senhor venha nos dar sabedoria, meu Pai, conhecimento, Senhor, da Tua Palavra, que nós possamos, Deus, crescer na Tua presença, amadurecer espiritualmente, meu Pai, que o Senhor venha nos encher, meu Deus, da Tua sabedoria, com a Tua unção, que o Senhor venha aumentar a nossa fé e repreender, meu Deus, todo o levante do inimigo contra as nossas vidas, contra a nossa família, que o Senhor nos guarde, meu Pai, que o Senhor nos proteja, Deus, que o Senhor esteja conosco, meu Pai, em todos os momentos das nossas vidas, nos guiando, meu Pai, nos dando sabedoria, meu Deus, e repreendendo, Deus, todo o mal, Senhor, toda seta de enfermidade, Deus, todo desânimo, meu Pai, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. É isso que nós pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? A lição de hoje, o título dela é O Poder da Voz Profética. E nós vamos fazer a leitura primeiro que está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, e do versículo 13 ao 16, que diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. 1 Reis 18, versículo 44 e 45. E sucedeu que, a sétima vez, disse: Eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Amém? Então, essas duas passagens aqui, nós falamos sobre o profeta Elias. E a gente vê aqui que primeiro ele profetizou que não ia chover durante o período de 3 anos, até que ele dissesse que ia chover novamente. E quando a gente lê essa passagem aqui, a gente lendo o capítulo todo, né, para não tirar também assim o texto do contexto, a gente vai perceber que não tem nenhum momento falando que Deus mandou Elias fazer aquilo, mas ele fez e Deus confirmou, né? E Deus fez exatamente como Elias havia dito que ia acontecer, e não choveu enquanto Elias não disse que ia chover. Foi exatamente o tempo que ele disse que ia chover. E aí, como teve falta de água, né? Começou a ter fome. E aí Deus disse para Elias ir para uma cidade e que uma mulher viúva ia sustentá-lo, né? A viúva de Sarepta era a cidade que ele estava. E essa viúva, ela era pobre, ela não tinha nem para ela nem para o filho dela. Eles iam comer a última comida ali e morrer. E aí, mais uma vez, a gente vê um milagre acontecendo através da vida de Elias, porque ele fala que aquela farinha e aquele azeite não iam acabar, né, enquanto durasse aquele período de seca e aquele período de fome, e que eles todos iam se alimentar daquilo ali durante todos esses dias, e também foi exatamente isso que aconteceu. Então Deus abençoou a vida daquela viúva, do filho dela e de Elias, né, eles não passaram fome, justamente porque eles acreditaram em Deus e porque eles confiaram no Senhor e porque foi conforme a palavra do profeta de Deus, Elias. E quando ele disse que ia chover, a gente viu exatamente o que aconteceu, isso, que choveu. E aí, através da vida dos profetas, a gente pode ver que Deus, ele é um Deus de relacionamento.
é um Deus que quer se relacionar com as pessoas, é um Deus que quer se comunicar com os seres humanos e que se interessa por nós, seres humanos, pelas questões humanas, né? E nós sabemos que é Deus que chama o profeta, é Deus que escolhe o profeta e é Deus que dá a autoridade e a mensagem para o profeta transmitir para as pessoas. Então, na lição de hoje, nós vamos falar sobre essas questões, a relação entre o profeta, a sua mensagem, a gente vai falar também das oposições, né, dos problemas, das perseguições que os profetas enfrentaram, né, e enfrentam por causa do seu ministério. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa lição de hoje. E o primeiro tópico diz assim: a relação entre o profeta e a mensagem. Então, a mensagem profética, ela é a própria palavra de Deus, a vontade de Deus transmitida ao profeta. E quando esse profeta recebe essa mensagem, ele tem a vida dele transformada e por causa disso, essa mensagem ela se torna uma parte inseparável dele, né? Ele vive aquela mensagem. Então não é como um texto que a gente lê e decora, não, é uma mensagem que vem de Deus. Então o profeta transmite aquela mensagem e ele não esquece, né? Porque foi Deus que deu para ele aquela palavra, aquela mensagem. Amém? E aí o próximo tópico diz assim: a palavra recebida transforma e constitui o profeta. Então não tem como a gente separar o profeta da sua mensagem, porque como eu disse, a mensagem do profeta não é algo que ele decorou, né? E que ele vai esquecer, porque aquilo faz parte dele, é uma mensagem que ele recebeu de Deus e faz parte da essência dele, faz parte dele, então não tem como esquecer. Quando a gente fala do profeta Isaías, por exemplo, diz que ele foi tocado nos lábios por uma brasa viva retirada do altar, né? E nesse contexto foi essa experiência que autenticou o ministério do profeta Isaías e que tornou ele apto para ser enviado, para fazer a obra que ele havia sido chamado por Deus. E nesse texto, o anjo pegou a brasa com a ajuda de um instrumento. Então, assim, a gente pode entender que era algo que realmente estava quente, né? Que estava queimando, que tinha ali uma sensação. E aí, imagina essa brasa tocando a vida, os lábios do profeta Isaías, né? Que transformação, que poder, né? Que experiência que ele teve com Deus naquele momento, uma experiência que jamais poderia ser esquecida. Outros profetas, a gente vê que eles falaram que eles comeram, né? Comeram um livro, comeram como se fosse um rolo, como por exemplo, Jeremias, Ezequiel, o apóstolo João. Para que eles pudessem profetizar, eles tiveram que comer a palavra. Ou seja, quando a gente come alguma coisa, aquele alimento ele faz parte da nossa constituição física, né? Ele fica fazendo parte do nosso corpo, porque os nutrientes, né, eles vão para o nosso organismo. Então, quando a palavra, né, de Deus fala que esses profetas, eles comeram a palavra, comeram o livro, comeram o rolo, eles estavam consumindo a palavra e aquela palavra passou a fazer parte da constituição deles, né? De uma forma que eles jamais poderiam esquecê-la. Amém? O próximo tópico diz assim: o compromisso do profeta com a sua mensagem. Então, nem sempre os profetas, a gente já viu isso em outras lições, eles falavam por inspiração divina. Algumas vezes eles falavam por emoção, como por exemplo no caso do profeta Natã, que falou para o rei Davi para construir o templo. Ou algumas vezes também eles podiam falar em tom de deboche, como a gente já falou também em outra lição a respeito do profeta Micaías, quando ele profetizou para o rei Acabe, falando aquilo que Acabe queria ouvir. E eu acho que ele falou de uma maneira assim, num tom de voz, né, de deboche, de que não era verdade aquilo que ele estava falando, que nem o próprio rei Acabe acreditou, né? E aí ele pede para que ele fale a verdade e aí ele acaba dizendo, né, realmente aquela mensagem que ele recebeu de Deus. Então, esses profetas, né, eles podem falar dessa maneira, mas eles acabam corrigindo e falando a verdade, como foi no caso de Natã, em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 2, e de Micaías, em 1 Reis, capítulo 22, versículo 15. Então, a mensagem de Deus,
ela passa por intermédio do profeta, né? E aí ela vai sofrer alguma influência da humanidade do profeta, né? Da maneira dele falar, da maneira dele se expressar, da cultura dele, né? E várias coisas. Mas o próprio Deus, quando dá aquela mensagem para aquele profeta, ele já sabe disso, né? Ele sabe que aquele profeta é daquele jeito e Deus já sabe também como é que vai ser a maneira que o profeta vai entregar a mensagem, e até por isso que Deus entrega a mensagem para aquele profeta especificamente. Então a gente tem vários tipos, né, de comportamento, né, de maneira de agir dos profetas. Então a gente vê, por exemplo, o profeta Moisés, ele era mais manso, né? Então esse era o comportamento dele. Mas Elias, ele já era mais explosivo. E o apóstolo Paulo, ele era mais culto. Então cada um tem o seu jeito e o Senhor sabe disso, né? Quando Deus nos chama, quando Deus nos escolhe, às vezes a gente fica preocupado, né? Porque às vezes a gente quer que Deus nos use da mesma maneira que Ele usa outras pessoas, né? Pessoas que a gente conhece e que a gente admira. Mas quando Deus nos chama, Ele sabe exatamente o jeito que nós somos. E Ele sabe o jeito que nós vamos agir, o jeito que nós vamos ser, o jeito que nós vamos falar. Então Deus, Ele não quer que seja diferente. Se Ele escolheu você para determinada obra, para determinado ministério, é porque Ele sabe que é do seu jeito que você vai fazer, né? Com as suas características, né? Com o seu comportamento, com o seu temperamento, né? O Senhor sabe de tudo isso, amém? Então a gente não precisa ficar querendo mudar, ficar querendo ser diferente, ficar querendo ser outra pessoa. Nós temos que simplesmente fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Nós temos que obedecer ao Senhor e aí já é suficiente, né, para Deus agir e para ser feita a vontade dele através das nossas vidas. Amém? O outro tópico diz assim: o compromisso de Deus com a voz profética. Então nós sabemos que a voz profética, ela tem a sua autoridade. Por quê? Porque é aquilo que Deus mandou o profeta falar. Mas tem alguns casos que o profeta fala e Deus endossa aquilo que o profeta falou, aquilo que o profeta disse. Como tem o exemplo, né, que nós lemos na abertura de Elias dizendo, né, que nestes anos não ia cair nem orvalho, nem chuva, senão segundo a palavra dele, ou seja, ia ser uma seca total. E aí a gente fica pensando, será que Elias tinha esse conhecimento prévio de que Deus queria que ele falasse isso, né? Porque a Bíblia não fala que foi Deus que mandou ele falar. Ou se ele simplesmente falou e Deus endossou, né, aquilo que ele disse, aquilo que ele falou. A gente tem também o exemplo do profeta Eliseu, que diz que quando ele recebeu o manto de Elias, né, que era o mentor dele, ele foi o sucessor de Elias, diz que quando ele recebeu o manto, ele feriu as águas do Jordão. E não havia uma ordem de Deus para que ele fizesse isso, mas logo em seguida, estando ele em Jericó, ele curou as águas da cidade. E aí a gente pode ler isso em 2 Reis, capítulo 2, depois os irmãos leiam, né, para ver o texto todinho, né, tudo o que aconteceu. E é interessante que quando Eliseu, ele foi ungido, né, quando ele recebeu o ministério, né, de profeta, de sucessor de Elias, quando a gente lê na Bíblia, é uma sucessão de milagres, né, de acontecimentos, de coisas incríveis que ele fez, de coisas extraordinárias, todas, né, através do poder de Deus. Mas em algumas ocasiões a gente não vê assim, Deus mandou ele fazer, ele simplesmente fez, né, confiando no Senhor, e foi bem sucedido. E aí a gente tem o terceiro exemplo, que é ainda mais claro, de Eliseu também, que ele estava aborrecido com alguns jovens que estavam caçoando dele, né, da sua calvície, né, porque ele era careca. E aí diz que ele liberou uma palavra sobre aqueles jovens e de repente veio uma ursa e 42 jovens foram mortos. Tudo isso por causa da palavra de Eliseu, né? Então a gente vê através desses exemplos
como a voz profética era poderosa, né? Como Deus tinha compromisso, né, com o que esses profetas falavam. Amém? A oposição à voz profética. Então, sempre tem um preço muito alto, né, relacionado a esse ministério profético. A gente sempre tem falado isso desde as primeiras lições. Inclusive, né, que muitos profetas, eles, quando foram chamados por Deus, inicialmente eles resistiram, né? Eles não queriam aceitar esse chamado, esse ministério, porque eles sabiam das dificuldades que enfrentariam, das perseguições, muitas vezes da rejeição, do abandono, da dúvida por parte das pessoas. E a gente vai ver que é exatamente isso que acontecia mesmo. Eles tinham razão, né, de acharem que teriam problemas, porque realmente eles teriam. E um exemplo que a gente tem é o próprio Jesus, né? Ele enfrentou todas as formas de oposição no seu ministério. Várias vezes as pessoas duvidaram, as pessoas criticaram, as pessoas perseguiram, né? E ele enfrentou muita dúvida, né? E muita dificuldade, muita resistência. E aí as diferentes formas de oposição. Primeiro tópico fala sobre apatia e indiferença. E ninguém se sente confortável sendo desprezado, né? Quem falar que se sente está mentindo, porque quando nós somos desprezados, nós não sentimos bem, né? Produz uma dor, né? Um sentimento ruim. E aí, como eu falei, o próprio Jesus, né? Ele teve desprezo durante o seu ministério de toda uma nação. Ao saber que seus discípulos também enfrentavam o descaso, o desprezo, né, das outras pessoas, da população, dos seus ouvintes, o que é que ele orienta os seus discípulos a fazer? Sacudir a poeira dos pés, lá em Marcos capítulo 6, versículo 11. Então ele diz que não era para eles se incomodarem, né, com a opinião das pessoas, era para eles fazerem aquilo que Deus estava mandando eles fazerem a obra do Senhor, e se eles não forem bem aceitos, bem recebidos, sacode a poeira do pé para quando eles saírem daquela cidade não levar nenhum pó. E quando Deus avisa a Ezequiel sobre os judeus exilados na Babilônia, a gente percebe também essa falta de, essa indiferença, né, esse desprezo, que diz lá em Ezequiel 33, versículo 32, que diz assim: eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Ou seja, ouvem, mas não praticam. Ou seja, estão desprezando, estão rejeitando a sua palavra, a sua mensagem. Amém? E aí a gente vai ver uma outra forma de oposição que eles enfrentavam, que era a conspiração. Então, em Nazaré, que foi a cidade que Jesus Cristo cresceu, né, que ele foi criado, então ele conhecia as pessoas, porque naquela época as cidades, elas eram pequenas, né? E mesmo se fosse maior, as pessoas, elas se conheciam. E então, tipo assim, era Jesus, o filho de fulano, o filho da fulana, e todo mundo sabia quem era Jesus. E aí a gente percebe que quando Jesus retorna lá, né, já maior no seu ministério, o desprezo era tão grande que as pessoas chegavam a odiar ele, porque por causa das coisas que ele estava falando, tanto que eles conspiraram contra a vida de Jesus. Está lá em Lucas capítulo 4, versículo 29. Tem também o profeta Jeremias, que fala de uma conspiração contra ele, em Jeremias 11, versículo 19. O próprio Deus alerta, né? Até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios se hão deslealmente contigo. Não te fies neles, ou seja, não confie neles. Em Jeremias capítulo 12, versículo 6. Agora vai falar sobre a oposição violenta. Então, quando Jesus ele fica sabendo da intenção de Herodes em matá-lo, ele declara uma frase bastante conhecida que está em Lucas capítulo 13, versículo 34, que diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que são enviados. Então, quando ele diz isso, é porque ele sabe, né, exatamente o que ia acontecer com ele. Amém? E para o profeta, basta ele dizer a verdade para ele conquistar inimigos. Porque quando as pessoas elas estão em pecado, quando as pessoas elas se sentem ameaçadas, elas não querem ouvir profecia. Porque
porque elas não querem saber qual é a vontade de Deus, elas não querem saber qual é o juízo de Deus para a vida delas. Então ela é como se não ouvisse Deus falar, não fosse acontecer, entendeu? Então assim, Jesus, ele sofreu muita perseguição, e não somente Jesus, né? A gente lendo tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, a gente vê homens de Deus sendo perseguidos. A gente tem o exemplo de João Batista, por exemplo. O que João Batista fez errado para morrer do jeito que ele morreu? Ele não era um criminoso, ele não fez mal para a vida de ninguém. A única coisa que ele fazia era anunciar a palavra de Deus, a mensagem de Deus. A única coisa que ele fazia era falar a vontade de Deus, né? Era anunciar que Jesus Cristo era o Filho de Deus, era batizar as pessoas, um batismo de arrependimento, né, para que elas se voltassem para o Senhor. E muitos poderosos daquela época ficaram irritados com ele, tanto que ele morreu, né, da maneira que ele morreu. E Estevão também, né, que foi apedrejado e morto simplesmente porque ele estava pregando o evangelho de Jesus Cristo, né? Então, assim, a gente percebe que muitos profetas sofreram de forma violenta por causa do ministério, né? Por causa da obra do Senhor. Amém? 4 características da voz profética. Primeiro, uma voz com a devida autoridade. Então, a voz profética, ela tem autoridade. Por quê? Porque é uma autoridade que vem de Deus. Quando Deus chamou Jeremias, ele deixou clara a autoridade da voz profética. Isso significa autoridade sobre autoridades. Então, a gente sabe que muitos dos reis, na verdade, eles todos tinham os profetas, né? Que falavam a vontade de Deus quando eles iam para a guerra, quando eles iam tomar decisões. Sempre tinha um profeta, né? Que falava. E aí o profeta, e aí o rei, ele acabava sendo direcionado por aquela palavra do profeta. E tanto é que quando tinha reis que não faziam a vontade de Deus, eles também tinham profetas que não faziam a vontade de Deus e que profetizavam palavras mentirosas, e aí eles iam se guiar e seguir, né, aquelas palavras que geralmente esses falsos profetas falavam aquilo que os reis queriam que eles falassem. Mas os profetas, eles tinham essa autoridade, né, sobre autoridades, ou seja, eles falavam e os profetas e os reis, os poderosos, se guiavam, né, acabavam fazendo aquilo que os profetas profetizavam. E em algumas ocasiões, né, eles também aconselhavam e corrigiam os governantes, né, eles corrigiam o rei, né, apontando quando eles estavam em pecado, fazendo alguma coisa que não agradava ao Senhor. Então o profeta também tinha essa função. Uma voz com influência social. Então a gente vê sempre os profetas influenciando as pessoas. E a gente vai dar o exemplo aqui de Elias, né? Em um momento histórico que Israel ele estava completamente dividido entre Deus e Baal, né? Na verdade, eles estavam servindo 2 senhores, porque eles ofereciam sacrifícios para Deus, mas eles também ofereciam sacrifícios a Baal. Então, Elias, ele convoca o povo para um grande evento, né? Que ele queria mostrar quem é que era poderoso para aquele povo seguir o Deus certo, né? Se era Deus, era para seguirem a Deus. Se era Baal, é para eles seguirem a Baal. Então, Elias queria trazer o povo de volta para os caminhos do Senhor, eliminando a ameaça, né, que riscaria Deus da história da nação escolhida por Deus, né, porque eles estavam completamente desviados ali, servindo outros deuses, e eles acabariam ali deixando o Senhor, abandonando o Senhor. E como a gente viu, o Senhor ele sempre levantava profetas, né, homens de Deus, para trazer o povo de volta, né, sempre dava essa oportunidade para o povo, amém? E aí aqui outra característica, uma voz que direciona. Quando as pessoas elas precisavam tomar uma decisão, normalmente elas recorriam aos profetas, né? Elas queriam saber o que o profeta tinha
a dizer. Então eles buscavam conselhos dos profetas, e ouvir a voz de Deus é muito importante em qualquer decisão que nós vamos tomar nas nossas vidas, né? Então eles faziam a coisa certa de procurar o profeta. Por quê? Porque através do profeta eles ouviriam a voz do Senhor. E hoje nós podemos recorrer ao Senhor da mesma maneira quando nós vamos tomar nossas decisões, que Ele fala conosco, né? Às vezes pode não ser através de um profeta, mas Ele fala através da palavra dele, Ele fala diretamente com a gente através do Espírito Santo, né? Pode ser através, às vezes, de um sonho, mas o Senhor, Ele fala. Então, quando nós precisamos tomar uma decisão importante, ainda hoje, nós temos que recorrer ao Senhor. Na verdade, quando a gente tem que tomar qualquer decisão na nossa vida, na verdade, a nossa vida toda, ela tem que ser sempre direcionada pelo Senhor. A gente tem que sempre ouvir a voz de Deus, né, no nosso dia a dia, ser guiado, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. É isso que vai fazer diferença nas nossas vidas. Amém? Uma voz de esperança em meio à crise. E aqui a gente tem um exemplo, mais uma vez, de Davi. Davi, em um momento da vida dele, ele teve uma infeliz ideia de fazer um censo que Deus não tinha mandado ele fazer. E aí, quando ele realizou aquele censo, por causa dessa desobediência dele, como castigo, veio uma epidemia que matou 70 mil homens. E em meio a essa crise, né, a resposta de Deus, que traria paz novamente para Israel, veio através do profeta Gade. Amém? Está lá em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 18 ao versículo 25. Outro exemplo ocorreu durante o cerco do rei sírio a Samaria. A falta de alimentos, ela foi tão grande porque eles cercavam a cidade, então as pessoas que estavam dentro da cidade, elas não podiam sair para buscar alimentos, e os alimentos também não podiam entrar. E aí, obviamente, as pessoas estão ali dentro comendo, o alimento acaba. E aí começou a ter muita fome, não tinha mais nada para eles comerem, né? Por exemplo, uma cabeça de jumento passou a custar 80 barras de prata. E as pessoas, elas estavam vendendo até esterco de pombo. Ou seja, as pessoas estavam comendo tudo o que tinha. E aí Deus levanta o profeta Eliseu com a seguinte declaração: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Está lá em 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. Então, nessa ocasião, Deus deu uma vitória tão grande, né, para eles, que no dia seguinte, né, de uma fome total até abundância de alimentos. Depois os irmãos leiam também, que é uma história bem interessante. Aí a gente vai ler a conclusão que tá assim, que diz assim: a voz profética é a voz de um Deus justo, misericordioso e compassivo. Por mais dura que essa voz pareça em certas situações, ela é a voz de um pastor que tenta salvar sua ovelha do abismo. As ovelhas conhecem a voz do pastor. Por mais incômoda que essa voz pareça, ela é o som de uma sirene que alerta para o perigo iminente. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Joel capítulo 2, versículo 1. Então, a gente viu nessa lição de hoje, né, como é importante essa voz profética, né? Como ela tem poder, como ela tem autoridade, né? Como ela tem realmente assim uma missão, né, na vida do povo, na vida das pessoas. E quando a gente lê a Bíblia, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, a gente percebe, né, quantas orientações Deus deu, quantos livramentos, quantos milagres, quantas coisas o Senhor realizou através dos profetas, né, dessas vozes proféticas, né, dessas palavras que eles diziam sempre inspirados por Deus. E como eles eram homens de Deus, que tinham íntimo com o Senhor, que tinha relacionamento íntimo e profundo com o Senhor também confirmava, né, quando eles falavam. Amém? E é assim conosco ainda hoje. O Senhor, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele.
Então, quando nós temos um relacionamento sincero, um relacionamento íntimo, um relacionamento profundo com o Senhor, além dele nos abençoar, ele também confirma, né, as bênçãos que nós profetizamos para as nossas vidas, as coisas que nós falamos para as nossas vidas e, na verdade, né, aquilo que nós dizemos. É por isso também que a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala, amém? Porque as nossas palavras, elas têm poder. Então, nós temos que vigiar, né, o que nós falamos sobre nossas vidas, a vida da nossa família, né, do nosso marido, dos filhos, no trabalho, do chefe. Então a gente tem que sempre profetizar coisas boas, né? Nós temos que ser essa voz profética, né, que fala coisas boas que vão acontecer, né, que determina e que profetiza bênçãos, né, livramentos e que Deus realiza milagres através das nossas vidas, porque hoje somos nós que somos essas pessoas de Deus, né? Homens e mulheres de Deus, que temos intimidade com o Senhor, que temos esse relacionamento com o Senhor e que somos usados por Deus. Amém? Então, nós temos que fazer a nossa parte, né? Nós temos que estar atentos ao que o Espírito Santo nos diz. A gente tem que sempre ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E essa é a lição de hoje. Até a próxima aula, em nome de Jesus.